Então, Fred, uma outra reflexão aqui. Nesse processo de formação do educador ambiental, para você, o que parece que está colocado como elemento indispensável, imprescindível, fundamental? Eu traria algumas discussões sobre isso. Primeiro que formar, no sentido que eu costumo trabalhar, e dentro da tradição que eu me afino mais, a forma ela não está dissociada do conteúdo. Né? Então, formar significa constituir-se, né, na própria existência. É uma forma, no sentido de uma forma, de um modelo. Né? E esse constituir-se, se você é capaz de você agir conscientemente no próprio movimento da vida, da existência, eu acho que pressupõe algumas coisas que são importantes, particularmente no campo da educação ambiental. Né? Acho que primeiro em termos assim, de conteúdo específico, né, no sentido da formação mais formal mesmo, propriamente dita, né, do ensino regular nos seus diferentes níveis, e no caso da universidade, no caso da formação a nível de graduação, pós-graduação, ou cursos outros, né, de especialização e etc. Eu acho que tem um primeiro elemento que é conhecer mais a dimensão das relações sociais, né, do caráter, efetivamente, daquilo que da especificidade, daquilo que constitui o ser humano. Né? Porque, afinal de contas, acho que tem uma coisa que é muito básica, e muitas vezes o educador ambiental esquece, por problema de formação, né, que a educação, né, ela é uma prática social, ela se realiza em sociedade, ela se define a partir de uma determinada organização social. Né? E ela se tensiona nessas relações. Se você ignora isso, né, muitas vezes você define ações que são, eu diria, inócuas não é o termo certo, né, porque nenhuma ação é inócua. Né, toda ação ela gera alguma coisa. Mas eu diria assim, ela perde muito em termos de potencialidade pelo desconhecimento da dimensão das relações sociais, de que sociedade a gente está inserido, do que se espera da educação nessa sociedade, como é que a educação se define ao longo do tempo. Então, eu acho que é fundamental para o educador ambiental, né, ter o conhecimento do que é o processo educativo, né, aonde a educação entra, né, como se define a educação na sociedade, né, o que se espera, o que a sociedade espera da educação, né, para você efetivamente ter maior clareza do que você está fazendo. Como é que se dá o próprio processo de aprendizagem, que às vezes também é outra coisa que se ignora. Então, em termos mais específicos de conteúdo, essa dimensão acho que ela é fundamental, e por outro lado também conhecimento de dinâmicas ecológicas, sim, né, porque também muitas vezes tem um inverso, né, se ignora, né, a dimensão das relações ecológicas. Então, primeiro ter uma formação mais completa nesse sentido, você trabalhar com conteúdos diferenciados, né, que permitam você ter uma visão mais complexa da questão ambiental e particularmente da nossa ação em sociedade, né, porque a gente não está solto no tempo nem no espaço. A gente nasce e se constitui dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade, num determinado momento, com relações claramente definidas, portanto, a partir de certas condições. Então, é preciso conhecer isso. Né? E a especificidade do processo educativo. Não conhecer isso implica realmente em problemas que a gente vê inúmeras vezes em vários programas de educação ambiental. Né? E não é por má fé, nem porque a pessoa não está afim de fazer, não, é porque realmente desconhece o processo educativo. Né? Acho que tem um outro elemento que é fundamental, que é inerente a uma discussão de currículo, uma discussão de formação de profissionais das diferentes áreas, que é a capacidade de você saber problematizar a realidade. Né? Aí é mais uma questão de método, de organização, né, da estrutura de conteúdos a serem trabalhados. Porque isso é algo que me preocupa também. Muitas vezes, você até tem conteúdos específicos no campo ecológico, estrito senso, né, e o campo social, né, mas muitas vezes não consegue fazer as relações entre isso e mais. Você não consegue traduzir isso na esfera prática, né, na dimensão, efetivamente, da realização que permita gerar algum tipo de transformação das relações existentes. Então, algo que eu venho discutindo na universidade, até na questão de reforma curricular, de curso de graduação, enfim, participo na Faculdade de Educação disso,
que essa capacidade da pessoa se inserir no campo da pesquisa e da extensão, e que isso reflete na própria composição, né, da grade curricular, a capacidade do aluno se inserir em ações práticas em comunidades, né, em projetos de pesquisas mais voltados para a realidade efetiva, a compreensão da realidade efetiva, de modo que a pessoa ela consiga fazer algo que para mim é o básico disso tudo. Ela tenha método. Né, e tem um método, obviamente, compatível com toda essa discussão ambiental, que é a capacidade de você estabelecer essas relações das diferentes esferas do conhecimento e da vida real, né, da realidade. Então, e para você construir um método, né, você precisa ter essa dimensão da universidade ou do qualquer processo de formação com a realidade efetiva, né, com o contexto, né, daquele grupo que você está trabalhando. Então, isso me parece uma coisa indispensável, porque o conteúdo por si mesmo que você trabalhe essas dimensões que eu falei anteriormente, e há lugares que fazem isso, muitas vezes isso não tem um rebatimento efetivo, porque não se discutiu a questão do método. Né? Então, quando você não discute a questão do método, e não faz esse sentido de uma transposição para o contexto, e a capacidade da pessoa repensar esse contexto e saber agir, né, tendo o conteúdo como um instrumento fundamental para você ter uma ação reflexiva e consciente, quando você não dá essa dimensão, quando você não trabalha essa dimensão, né, muitas vezes a pessoa não consegue fazer a vinculação do conteúdo com a realidade. E aí, muitas vezes, é que você vai ver a pessoa falar, mas o cara sabe, mas não consegue trazer isso para a minha situação de vida. Porque é muito comum esse tipo de situação. Né? A incapacidade de você compreender, né, a especificidade de cada situação, né, e saber agir nessa especificidade, tendo o domínio de conteúdo necessário para a ação. Então, eu diria assim, é fundamental trabalhar essa dimensão de conteúdos, né, esses conteúdos que eu falei anteriormente, e essa dimensão do método e da capacidade de você agir na realidade. Né. Então, isso eu falo por experiência própria, né, na minha própria trajetória, que o que permite, inclusive, você ampliar a capacidade de interlocução com ciências diferentes é esse elemento, né, efetivo, prático, com método, não uma prática pela prática, uma prática com método, um método que permite exatamente você dialogar com ciências que partem de premissas completamente diferentes, né, mas que estão inseridos naquela realidade que você está atuando. Então, isso é fundamental, isso amadurece demais, assim, as experiências que eu vejo por aí. Eu acho que esse elemento, quando se garante esse elemento, a capacidade de atuação reflexiva do professor pesquisador, da atuação mais crítica na realidade, sabendo fazer as relações entre os diferentes campos da ciência, a tendência é você conseguir enxergar para muito além daquilo que as pessoas normalmente enxergam, porque você enxerga um conjunto de relações maior, né? E você então tem uma noção melhor do que é o concreto. Né?